Imagine um mundo em que a ordem desmorona. Assim foi a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 d.C. Durante séculos, Roma foi a força estabilizadora que uniu vastos territórios, da Britânia às margens do Mediterrâneo, da Gália às profundezas do Egito. Mas quando as invasões bárbaras tornaram-se imparáveis, a grande capital do Império Ocidental caiu e a Europa mergulhou em uma era de incerteza e fragmentação. A Gália, hoje território correspondente em grande parte à França, tornou-se um palco de disputas. Povos como os visigodos, os ostrogodos e os hunos passaram a disputar espaço com as tribos locais. Contudo, um povo emergiu como força dominante: os francos. Esses bárbaros germânicos, conhecidos por sua ferocidade em combate, começaram a ocupar o vazio de poder deixado por Roma, mas não sem absorver elementos da cultura que os precedeu. Os francos eram uma mescla entre a brutalidade tribal e o refinamento romano. Enquanto suas leis e tradições valorizavam o poder dos guerreiros e a autoridade dos líderes locais, eles também adotaram práticas administrativas e culturais de Roma, como o uso da língua latina e a valorização de uma liderança centralizada. Isso resultou em uma sociedade peculiar, onde a brutalidade dos costumes bárbaros coexistia com um desejo de estabilidade e continuidade herdado do mundo romano. O cristianismo, que já havia se espalhado pelo império antes de sua queda, tornou-se o principal fio condutor da unidade. Os bispos locais assumiram um papel de destaque, tanto espiritual quanto político, ajudando a manter alguma coesão em um cenário caótico. Foi nesse contexto que os francos iniciaram sua ascensão ao poder, primeiro sob a liderança de Clovis, no final do século V. Clovis unificou as tribos francas e converteu-se ao cristianismo, recebendo o apoio da Igreja e plantando as sementes de um reino que cresceria para se tornar o mais poderoso da Europa Ocidental. A monarquia franca era única. Ao contrário do modelo romano, que dependia de sucessões imperiais, os reis francos governavam com base em uma mistura de autoridade hereditária e apoio dos guerreiros locais. Mas o verdadeiro poder nem sempre estava nas mãos do rei. À medida que os sucessores de Clovis enfraqueceram, a figura do prefeito do palácio ganhou destaque. Esse cargo, inicialmente administrativo, tornou-se o coração do poder franco. E foi nesse cenário de transição que surgiria Carlos Martel, um homem que personificaria a coragem e a visão estratégica necessárias para salvar não apenas seu povo, mas todo o futuro da Europa. Enquanto isso, a Gália ainda estava longe de ser um território unificado. Regiões inteiras eram controladas por nobres locais, e as cidades tentavam sobreviver ao colapso das estruturas romanas. A agricultura era rudimentar, e a guerra era uma constante. Mas a promessa de uma nova ordem começava a despontar. A aliança entre os francos e a Igreja, a habilidade de absorver elementos do mundo romano e a liderança de homens fortes como Carlos Martel colocariam a Gália no caminho para o renascimento. A cena está pronta. As terras que antes pertenciam a um dos maiores impérios da história estão agora fragmentadas, mas cheias de potencial. É um mundo onde a força e a fé começam a se entrelaçar, preparando o palco para o confronto que definirá o destino da Europa.